Gostaria de falar um pouco mais sobre algumas das teologias muito complexas que nós, seres humanos, criamos. Por exemplo, na minha infância, aprendi que era um pecador, que todos os seres humanos eram pecadores, que não podíamos evitá-lo. Havíamos nascido assim, em pecado. Esse é um conceito interessante. Como alguém o fez acreditar nisso? Eles nos contaram a história de Adão e Eva. Disseram-nos nos catecismos da quarta, quinta e sexta séries que bem talvez nós não tivéssemos pecado, e certamente os bebês não pecaram. Mas Adão e Eva pecaram. E nós somos os seus descendentes. Por isso, herdamos a sua culpa, assim como as suas naturezas pecadoras. Veja bem, Adão e Eva comeram do fruto proibido. Partilharam o conhecimento do bem e do mal e, portanto, condenaram todos os seus herdeiros e descendentes à separação de Deus no nascimento. Todos nós nascemos com esse pecado original em nossas almas. Todos somos culpados. Creio que nos foi concedido livre-arbítrio para ver se faremos como Adão e Eva e desobedeceremos a Deus, ou se poderemos superar a nossa tendência natural e herdada a errar, e fazer as coisas certas, em vez de ceder às tentações do mundo. E se vocês errarem? O Senhor nos mandará para o inferno. Mandarei? Sim. A menos que nos arrependamos. Entendo. Se dissermos que nos arrependemos e realizarmos um perfeito ato de contrição, o Senhor nos salvará do inferno. Mas não de todo o sofrimento. Ainda teremos de ir para o purgatório durante um período, para nos purificarmos de nossos pecados. Quanto tempo vocês terão que ficar no purgatório? Depende. Nós temos de ter os nossos pecados extintos pelo fogo. Posso lhe dizer que isso não é muito agradável. E quanto mais pecados tivermos, mais tempo demorará para extingui-los, mais tempo ficaremos lá. Foi isso que me disseram. Eu compreendo. Mas pelo menos nós não iremos para o inferno, que é eterno. Por outro lado, se morrermos em pecado mortal, iremos diretamente para lá. Pecado mortal? O oposto de pecado venial. Se morrermos com um pecado venial em nossa alma, iremos apenas para o purgatório. O pecado mortal nos manda diretamente para o inferno. Você pode me dar um exemplo dessas várias categorias de pecados das quais lhe falaram? É claro. Os pecados mortais são sérios, como grandes crimes, delitos teológicos graves, coisas como assassinato, estupro, roubo. Os pecados veniais são um pouco menos importantes. Delitos teológicos leves. Um pecado venial seria faltar à missa em um domingo. Ou, antigamente, comer carne em uma sexta-feira. Espere um minuto. Esse seu Deus o mandaria para o purgatório, se você comesse carne em uma sexta-feira? Sim. Mas não o manda mais. Desde o início da década de 60. Mas se comêssemos carne em uma sexta-feira antes do início da década de 60, ai de nós! É mesmo? Sim. Bem, o que aconteceu no início da década de 60 que fez isso deixar de ser um pecado? O Papa disse que não era mais um pecado. Eu entendo. E esse seu Deus o obriga a ir à igreja aos domingos, sob pena de ser punido? Não ir à missa é um pecado, sim. E se não confessado e você morrer com esse pecado em sua alma, terá de ir para o purgatório. Mas, e quanto a uma criança? Uma criancinha inocente que não conhece essas regras, pelas quais Deus ama? Bem, se uma criança morrer antes de ser batizada na fé, vai para o limbo. Para onde? O limbo. Esse não é um lugar de punição, mas também não é o céu. É, bem, o limbo. Lá você não pode ficar com Deus, mas pelo menos não tem de ir para o inferno. Mas por que essa bela e inocente criança não poderia ficar com Deus? Ela não fez nada de errado. Isso é verdade, mas a criança não foi batizada. Não importa o quanto os bebês são perfeitos e inocentes,
ou são as pessoas, eles têm de ser batizados para ir para o céu. Caso contrário, Deus não pode aceitá-los. É por isso que é importante batizar rapidamente os filhos, logo após o nascimento. Quem lhe disse isso tudo? Deus. Através da sua igreja. Que igreja? A Santa Igreja Católica Apostólica Romana, é claro. Essa é a Igreja de Deus. De fato, se você é católico e frequenta outra igreja, isso também é um pecado. Eu pensei que era um pecado não ir à igreja. E é. Também é um pecado ir à igreja errada. O que é uma igreja errada? Qualquer igreja que não seja católica romana. Você não pode ser batizado ou casar-se na igreja errada, nem mesmo pode frequentá-la. Eu sei disso porque quando era jovem quis ir com meus pais ao casamento de um amigo, na verdade fui convidado a conduzi-los. Convidados a seus lugares, mas as freiras me disseram que não deveria aceitar o convite porque aquela era a igreja errada. Você lhes obedeceu? As freiras? Não. Imaginei que Deus, o Senhor, estaria na outra igreja com a mesma boa vontade com que estaria na minha, e então fui. Fiquei em pé no altar com o meu smoking e me senti bem. Ótimo. Bem, agora vamos ver. Temos o céu, o inferno, o purgatório, o limbo, o pecado mortal e o venial. Falta alguma coisa? Bem, há a confirmação, a comunhão, a confissão, o exorcismo e a extrema-unção. Já chega. Os santos padroeiros e os dias santos de obrigação. Todos os dias são santos. Todos os minutos são sagrados. Este é um instante sagrado. Bem, sim, mas alguns dias são realmente santos, os dias santos de obrigação, e nesses dias também temos de ir à igreja. Aqui vamos nós com os termos novamente. E o que acontece se vocês não forem? É um pecado. Então vocês vão para o inferno. Bem, você vai para o purgatório se morrer com esse pecado em sua alma. Por isso é bom confessar-se. Na verdade, o mais frequentemente possível. Algumas pessoas se confessam todas as semanas. Outras até mesmo todos os dias. Assim podem purificar-se, manter-se puras para o caso de morrerem. Puxa vida, você fala sobre viver com medo constante. Sim, veja bem, esse é o objetivo da religião, incutir em nós o temor a Deus. Então faremos as coisas direito e resistiremos às tentações. Mas e se você cometer um pecado entre as confissões, e depois morrer em um acidente ou de alguma outra forma? Não tem problema. É só não entrar em pânico e fazer um perfeito ato de contrição. Ah, meu Deus, lamento sinceramente ter ofendido a vós. Está bem, chega. Mas espere. Essa é apenas uma das religiões do mundo. O senhor não quer examinar algumas das outras? Não, já pintei o quadro. Bem, espero que as pessoas não achem que estou simplesmente ridicularizando as suas crenças. Você não está ridicularizando ninguém, apenas dizendo quais são essas crenças. É como seu presidente americano Harry Truman costumava dizer: "Dá duro neles, Harry", gritavam as pessoas, e Harry dizia: "Eu não dou duro neles. Apenas cito-os diretamente", e isso parece terrível.